mais um programa por aqui. Do meu lado, um dos maiores jornalistas de Presidente Prudente. Bom dia, Joilson, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Renan? Bom dia também aos nossos convidados aqui. É sempre um prazer estar aqui no podcast e também no programa de domingo na Rádio 101 FM. É isso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui um casal maravilhoso, rapaz. Pessoal muito esforçado, muito trabalhador. E a gente trouxe porque a gente gosta de trazer coisas boas, bons profissionais aqui pro pessoal que está ouvindo, né, Joito? Isso é muito importante. Isso é importante. Profissionais que estão em evolução, que a gente vê o esforço e a batalha e o crescimento. Mostrar a experiência de vida, né, das pessoas, isso é importante. É verdade. Importantíssimo. Então nós estamos recebendo hoje aqui a Gabriela e o Hudson Menezes. Prazer, viu, Gabriela, receber você aqui. Prazer. O Hudson. Obrigado, Renan. Obrigado, Joilton. É isso aí. Ô, Gabi, você é advogada, é isso? Eu costumo dizer que eu sou advogada por profissão, né? E corretora por vocação. Eu fiz direito, me formei em 2010 e advoguei desde então. Ainda advogo, mas confesso que está num plano subsidiário, porque eu me encontrei mesmo com a corretagem, com o mercado imobiliário. Bacana. Estamos aí. E você também já foi empresária do ramo têxtil, né? Sim. Já empreendi também no ramo da moda por aproximadamente uns 4 anos, né, amor? Uns 4 anos. 5 anos, mais ou menos. Foi bem no período pandemia. Nossa Senhora. Mas hoje mesmo o que eu faço é no mercado imobiliário como corretora de imóveis mesmo. E a gente tem acompanhado aí o seu trabalho, um trabalho muito bacana de se ver, né? E como que isso chegou até você, esse mercado imobiliário? Como que Renan, você o começou com mercado imobiliário ele apareceu para mim quando nós decidimos vender a nossa casa que nós havíamos construído e por motivos pessoais, né, por questão de logística, enfim, nós optamos por vender a minha casa. E o corretor que nós contratamos para estar fazendo a venda da casa, ele despertou, ele falou: Gabi, você leva muito jeito para isso. E aí ele plantou a sementinha. Aí feito isso, eu comecei a trabalhar com ele, na imobiliária dele. Por lá fiquei por aproximadamente uns 2 anos. E foi realmente um berço, né, de aprendizado, porque eu saí de lá assim muito preparada para o mercado. Muito preparada, foi realmente... Eu vivenciei, né, muitas experiências, fui gestora de equipe lá dentro, então a bagagem, o know-how que eu aprendi lá, hoje eu consigo aplicar com muita expertise aqui fora. Muito bom, a gente tem acompanhado. E o Hudson trabalha com esquadrilhas de alumínio, é isso? Esquadrilhas de alumínio. É isso aí, a gente acompanha também o trabalho do Hudson aí, um grande profissional. Explica pro pessoal o que é isso, Hudson, como que é. Tem gente que talvez escuta falar, não sabe direito o que é isso. A esquadrilha em geral, né, ela vem aí, deriva do alumínio, né? Que ele ganhou muita força, muita massa quando antigamente era tudo madeira, que migrou para a engenharia que todo mundo hoje chama de o tal do blindex, né? Que é o vidro temperado. E hoje a esquadrilha de alumínio está muito forte pela sua estética, durabilidade, que ela está ganhando bastante ascensão aí. Porém, ela está em evolução bastante, onde ela cresceu muito também na pandemia, igual a Gabriela falou, a loja, questão do comércio na pandemia foi ruim, mas para a questão da construção civil foi muito boa mesmo, onde não parou, né? Nós não paramos. A empresa onde eu represento ela, a gente cresceu mais ou menos aí uns 70% só na época da pandemia. Então, hoje a esquadrilha de alumínio está uma potência e está em evolução, está migrando aí também. Hoje a gente trabalhamos com portas revestidas em ACM, com portas em PVC. Então, o alumínio ele vem em massa crescendo cada vez mais aí, também em PVC e em ACM. E eu vejo as postagens que você coloca, um público que vocês atendem bastante é o alto padrão, né? Isso, hoje o nosso foco é o alto padrão, né? A gente trabalha muito aí no horizontal e estamos também migrando aí bem devagarzinho, mas estamos migrando para o vertical, né? Vertical já também. Chegamos a fechar alguns prédios aí, está indo sob nossa gestão, mas o nosso foco hoje é o alto padrão. Isso, e vocês atendem toda a região? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Temos Que bom, hoje rapaz. atualmente aí 2 obras na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, então
Não tem limite não. Antigamente era um raio de 700 quilômetros, hoje não, o Brasil inteiro. Não tem mais limite. Ô Júlio, você sabia que tinha uma empresa aqui de Prudente que fabricava isso aí, que manda pro Brasil inteiro? Isso que é importante. Tem muitas coisas em Presidente Prudente que a gente não sabe que tem em Presidente Prudente e acaba exportando ou mandando para outras cidades os nossos produtos, né? E como é que é para vocês, né, esse trabalho para mandar para todo o Brasil, aí, expandir esse trabalho de Presidente Prudente para todo o Brasil? É uma logística, assim, né, bastante apurada. Por quê? A gente pega desde a matéria-prima, que é o alumínio em barras, né, que vem da extrusora dos fornecedores, e transformamos ela em portas, janelas, portões, tudo ali. Então, assim, tudo é uma questão de logística, onde a gente investiu bastante em treinamento, nos processos, e hoje a gente distribui aí com uma grande equipe no Brasil. Então, a gente tem a equipe aí que produz, a parte de logística, a equipe que faz a instalação, né? Então tem pessoal aí que vai para o trecho, fica um mês, uma semana fora, bastante viagem. O importante nesse trabalho é o que as pessoas procuram hoje. Qualidade, que é o que o produto de vocês tem. Também procura preço e também a entrega, o que é importantíssimo. Que você faz um contrato aí para entregar, por exemplo, em 90 dias e acaba não cumprindo com esse contrato. Como é que vocês trabalham isso para cumprir dentro do prazo estabelecido aquilo que foi contratado? Então, hoje, como o nosso foco é o alto padrão, então assim, as pessoas, a gente tem sim um prazo estimulado ali a partir da medida final, porém, hoje uma obra de alto padrão, ela não se constrói em um ano, igual muitas casas aí hoje de média baixa, né? Então, são casas aí de 1 ano, 2 anos, então você tem bastante tempo para estar trabalhando, mas a gente honra todos os prazos, porque a gente antecipa, né, por conta do contramarco. Então a gente manda, faz toda a medição, a preparação lá, manda o contramarco, produz as peças e manda as peças já todas embaladas, né? Hoje a gente temos 9 processos de qualidade até chegar no consumidor final, que é o cliente. Então a gente faz toda essa logística e entra antecipadamente na obra para atender a demanda. E é tudo produzido aqui em Prudente mesmo? Vem a matéria-prima e a produção é tudo aqui? Hoje a gente atualmente estamos produzindo aí, média mês, mais ou menos aí, em média, 14, 13 toneladas de alumínio puro, tá? Isso é sem os acessórios, fechadura, roldana, vidro, só alumínio. Então, mais ou menos em média aí de 13, 14 toneladas mês de produção. Estamos em mais ou menos 98 funcionários, né? Nossa. Então é bastante gente aí, todo mundo da região. E estamos expandindo, né, agora. E qual que é assim a sua perspectiva de crescimento da empresa? A empresa está crescendo em média aí 37% a 43% aí anual. Na época de pandemia, que foi um boom, né? Nessa época aí. Mas assim, está em média mais ou menos aí de 27% a 43%. Depende muito do nicho que a gente estamos focando hoje, igual você falou do prazo. Hoje a gente estamos focando bastante em prazos estendidos, né? Para poder realmente fazer todo esse par e passo dos processos, né? Para não passar nada batido. Mas está um mercado em ascensão. O mercado ali da construção civil não para. E são materiais que você vê o trabalho final que fica muito bonito, né? Você vê que fica diferenciado mesmo. Eu acompanho bastante o que o Urso posta. Você vê que fica uma coisa diferenciada, um trabalho muito bem feito, né, Urso? Por isso que tem esse crescimento, né? O pessoal procura muito, né? Muito, porque hoje o pessoal está visando, mas não é nem mais em preço, é em valor. Então a gente consegue agregar agrega valor na obra, né? Na construção, né? Estética, segurança. A estética, o visual da obra, depois final, acabamento, né? E hoje as parcerias hoje é muito importante, né? A gente foca bastante isso daí. A gente investiu muito em processos, em que é material, maquinário, tudo. E hoje a gente investe muito em pessoas, né? Quem executa, parceria, indicação. E qual é o nome da empresa de vocês mesmo? Pode falar aqui que tem muito arquiteto, muita gente, muito loteador que escuta a gente aí. Fala que é uma boa propaganda. Hoje eu represento a Project Alum, né? Esquadria de Alumínio, e a Moreira Vidros, que é com vidros temperados. São 2 empresas, está bem consolidada aí já no mercado. E 100% Prudentina, né? Isso é importante. Por isso que eu fiz questão falei pro Júlio, vamos trazer que são empresas prudentinas e a gente... Familiar, a gente tem a obrigação de tem que difundir o que está em Prudente, para ajudar a alavancar isso aqui. Isso, que bom. Olha a imagem que passa, né? Pode continuar, conclua. Já estamos no mercado há 40 anos e é muito importante ressaltar, com o mesmo CNPJ, tá? Que hoje isso é muito importante. Então, assim, é uma empresa familiar, é uma empresa que já está bem consolidada e não para, né? A gente se atualiza direto para estar
no topo aí. Eu queria voltar a pergunta agora para Gabi, né? Isso. E recentemente teve uma palestra aqui em um hotel em Presidente Prudente, de uma empresa conceituada, a OLX, né? Fez um trabalho importantíssimo e houve uma pesquisa de um déficit de habitações de em torno de 200 até 250 mil reais. O que é que o mercado está pensando nesse sentido para resolver esse problema? Existe aquelas residências que são para pessoas de baixa renda, que são programas dos governos estadual, do governo federal também. Mas tem também os financiamentos que os bancos acabam trazendo para as pessoas, talvez até mesmo com uma margem de juro um pouco mais em conta e tudo. Mas como que o mercado está reagindo a esta pesquisa que foi feita pela OLX? Jeito, o que está acontecendo? Esse ano, com essas alterações, taxa Selic, né? Então, assim, os bancos, houve sim uma redução das taxas de financiamento, mas em contrapartida, houve um crescimento dos consórcios, né? Porque o cliente final, né? O comprador, ele vai pesquisar. Então, o que está acontecendo ultimamente? Os clientes, eles estão cada vez mais espertos e negociando, analisando qual é a melhor vantagem que ele tem com taxa de juros, o imóvel que ele vai investir ou que ele vai comprar. Então, esse ano realmente houve uma recessão, em aspas, de financiamento bancário. Mas, em contrapartida, houve uma ascensão dos consórcios, né? E aí as pessoas estão fazendo as compras cada vez mais conscientes. Mas os bancos, o que eles estão fazendo? A Caixa, hoje mesmo, ela abriu uma nova faixa, que antes era só até o faixa 3, com a renda que ia até os 8.500, se eu não estou enganada aqui de memória. Mas agora ela já criou o faixa 4 para atender um público com uma renda de 12 mil então, e o imóvel de 500 mil. Então, quais foram os recursos, principalmente da Caixa? Ela ampliou a sua linha de crédito, ampliou além de financiamento para consórcio também, né? E a minha percepção é que o mercado imobiliário ele não para. Existe muito essa questão, assim, às vezes fazem até um marketing negativo, dizendo que tá uma recessão e tudo mais, mas hoje o que todo brasileiro quer, que todo mundo quer, é a sua casa, né? Então, assim, investir em imóvel é um investimento certo, não tem erro. E graças a Deus o brasileiro ele tem essa cultura, assim, de que investir em casa é o melhor investimento. E todo mundo quer sair de um aluguel, né? Até dentro dessa linha aí, eu não sei se você já tem uma opinião formada sobre o assunto, mas a gente sabe que todos os governantes, qual que é a preocupação do governante que deve ser? Que proporcione a população de um país, ou de um estado, do município, uma boa qualidade de vida e que essas pessoas tenham condições de poder ter a sua casa própria, de ter o seu carro, de ter, enfim, ter uma vida, trabalhar e viver com dignidade. E é uma preocupação de vários setores aí no Brasil com a proposta que está sendo feita pelo governo, principalmente na questão do IOF, que é uma das taxas que deve ter uma modificação. Isso, você já tem uma opinião formada se pode prejudicar o mercado a curto ou a longo prazo? Eu acredito que não. Eu sou muito da opinião de que, independente da realidade financeira, o brasileiro ele vai querer sim investir no seu imóvel, independente da taxa de juros, da tributação, do imposto, ele vai querer sim investir no seu imóvel. Ele pode buscar outros mecanismos. O que eu percebo hoje que está impactando um pouco assim negativamente é a questão da negativação do nome das pessoas, né? As pessoas estão cada vez mais endividadas. Aumentou muito esse Aumentou muito. A inadimplência aumentou bastante. A inadimplência aumentou muito. E aí, em contrapartida, os bancos acabam fechando a porta um pouco, né? A única coisa que a pessoa tem é o nome. Principalmente um cliente de Minha Casa Minha Vida, baixa renda. A única coisa que ele tenta prevenir é o nome, né? Então ele tenta fazer tudo certinho para conseguir sim um crédito, um financiamento, conseguir um boletinho, abrir uma continha. Então ele está sempre preocupado com isso. Ô Renan, só antes da sua pergunta, só para nesse contexto aqui, tanto os dois, tanto um quanto o outro, falou sobre a questão da pandemia, né? Crescimento, pandemia e tudo. Você vê como é que o brasileiro, diferente de alguns países, ele inventa forma de fazer as coisas. Sim. Não é? Eu, por exemplo, na pandemia, a rádio teve que mudar algumas circunstâncias
eu fui procurar propaganda que não tinha na emissora. Exato. Por exemplo, eu fui buscar pizzaria, para que fazia a entrega e tudo. Eu fui atender um cliente 1h30 da madrugada, porque o cliente tinha uma necessidade e eu fui lá atender ele na horário que ele precisava atender. Agora eu vi os dois falando sobre esse assunto, só para citar. Como é que foi isso, né? Trabalhar, inventar na pandemia uma forma de trabalhar. Eu queria, primeiro pode ser ele respondendo, depois a Gabi também respondendo. A pandemia, ela trouxe coisas benéficas e muitas coisas ruins, né? Então, tivemos que se reinventar, principalmente na questão da logística, da prevenção, né? Então, assim, enquanto todo mundo estava parando, fechando, funcionando mais ou menos aí os iFood, que cresceu bastante também, mas a gente enfrentou uma grande dificuldade aí na logística, porque a gente tinha que se preocupar com o funcionário, prestar assistência para o funcionário que estava prestando ali serviço para nós e com o cliente. Está podendo receber? Não está, porque a construção não parou. Então a gente teve que tomar bastante cautela com isso daí, em questão aí da saúde dos nossos colaboradores, que a gente chama, né, que é os clientes internos e os clientes externos, né, da empresa. Eu, no meu caso, eu atravessei uma pandemia com loja, né? E a loja, assim, eu digo que o comércio de Prudente, depois da pandemia, ele nunca mais foi o mesmo, e sinto lhe dizer que ele não vai ser mais o mesmo, infelizmente. Verdade. Prudente, ele é conhecido como uma cidade extremamente comercial, e o nosso comércio, eu acho que há uns 10 anos atrás, ele era o ápice daqui, né? Era o que fomentava o comércio aqui, aquele centro ali. E, infelizmente, foi um período, assim, muito triste, muito triste. Portas fechadas, fiscalização, multa, além da parte da saúde, né? As pessoas que vieram a falecer com esse período, mas foi um período, assim, muito desafiador. À medida que eu encontrei para sair disso, né? Porque de portas fechadas, o cliente não vinha até você. Era ir até o cliente. Era de maneira Instagram, internet, um marketing. Eu me vi tendo que fazer vídeo, né? Vídeo e muita sacola, né? Que a gente fala de sacola, mas era delivery, né? Até drive-thru a gente fazia lá na frente, naquela barão ali na rua. Então, a maneira que eu busquei para me reinventar, para pelo menos conseguir, assim, jeito, pagar as contas, pagar fornecedor e honrar um aluguel, foi negociar para uma redução de aluguel por um período, me reinventar nessa questão do marketing, porque pós-pandemia, o que aconteceu? Isso voltado também para o imobiliário. A cultura das pessoas mudou muito. As pessoas, elas passaram a querer ter a informação no colo, no celular. Então, hoje você não se vê mais alguém indo, batendo porta, procurando por placa, batendo na rua. Não, hoje num clique, num site de OLX, num Google da vida, num Instagram, por exemplo, que é uma mídia que eu gosto de me posicionar muito no meu trabalho, acabou sendo um canal de vendas assim extraordinário. E é essa mídia que a pessoa está acostumada a buscar, né? O que ela procura, o produto, enfim. É isso aí. E a internet, né? Você falando aí do Centro de Prudente, hoje com o avanço da internet aí, vamos falar assim, 50%, 60% do que as pessoas vão comprar, ela compra pela internet compra hoje, online. Né? Compra online e até preferem. E até preferem, porque hoje a compra online está facilitando muito a vida. A pessoa recebe em casa, ela pode trocar, ela pode desistir com 7 dias. Então, assim, tá muito... A facilidade de você comprar na internet está muito... A tecnologia avançou bastante. Tecnologia avançou. E aí você migrou pro mercado imobiliário e tá aí, eu vejo que você tem muita casa em condomínio de alto padrão vendendo terreno, né? Exatamente. Então, assim... Aconteceu que eu acabei fechando minha loja, foi em 2023, final de 2023, amor? Início de 2023, né? Foi bem fevereiro, abril ali. Isso, aí porque eu comecei a fazer, eu falo assim que eu tava igual o pato, fazendo tudo e não fazendo nada bem feito. Aí eu advogava um pouco, e era lojista, e tentava no imobiliário, e era mãe, era esposa, e aquela loucura danada. Foi quando eu falei assim, não, gente, ou eu faço uma coisa bem feita, Paulo, né? As idas e vindas para São Paulo, os perrengues danados, porque não é fácil essa coleira, tira o chapéu, viu? Para quem hoje essa coleira. Então, assim, aí eu peguei e falei assim, não, gente, eu vou focar numa coisa, fazer essa coisa bem feita. Foi quando eu realmente optei por encerrar as atividades com a loja e focar realmente no imobiliário, né? E hoje uma das estratégias também foi me posicionar no alto padrão.
eu tô nessa fase, eu digo que ainda numa transição de ticket, né, porque eu ainda não consigo abandonar, né, o médio, Minha Casa Minha Vida, então a gente vai atendendo sempre quando tem procura. Mas hoje o meu nicho, o meu foco mesmo é o alto padrão, eu fiz essa mudança para condomínio, tô com um know-how bem forte ali dentro do Dama 2 em específico, que é onde foi o lugar que eu procurei me posicionar, e os negócios acontecem no quintal de casa, né? Eu achei a mina de ouro lá dentro, porque não faz sentido eu ficar buscando fora, ficar batendo perna. Ali dentro eu consigo fazer meu network, fazer minhas parcerias e fazer negócios ali dentro mesmo do condomínio. Então hoje você está especializada mais no Dama 2. No Dama 2. Isso eu falo com toda a convicção. Eu realmente eu estou especializada no Dama 2. Em um mês eu fiz 3 captações exclusivas lá dentro. Eu falo que o profissional que trabalha no exclusivo, quem é do imobiliário vai entender, é um desafio, né? Um proprietário, ele optar por deixar o seu imóvel exclusivamente, a gestão do seu imóvel com você, com o corretor. Então, para mim, realmente, em 30 dias alcançar esse VGV, né, para mim realmente motivo de orgulho, assim. Sem falar na base de dados que eu tenho lá, tem mais de 40 opções para venda lá dentro. Então, assim, realmente os negócios acontecem lá dentro. Então, quem tiver pensando em mudar para um condomínio, é só procurar Exatamente. a Gabriela aqui. Exatamente, com certeza eu posso ajudar. Então, seria bom você explicar para as pessoas quais são as vantagens de morar em um condomínio, por exemplo. As vantagens, vamos lá. Eu vou falar por experiência própria minha, né? Eu já morei em bairro, já morei em prédio, apartamento, e hoje eu optei por me mudar para condomínio. Primeiro de tudo, o motivo da minha mudança foi a qualidade de vida para minha família. Qualidade de vida, seguido da segurança, né? As minhas crianças, elas brincam na rua, eu na segurança de casa. O círculo de convivência que elas têm lá dentro, para mim, é muito importante. Eu sei que eu estou fortificando uma base bem forte para elas ali dentro, em questão de círculo de amizades, a qualidade de vida, e também por conta dessa minha transição de ticket, né, para acontecer os negócios. Então, assim, as vantagens de se morar num condomínio é justamente essa. É a qualidade de vida, é a segurança, é o conforto de você praticamente ter tudo ali na sua casa, né? Você não precisa ir num Parque do Povo, fazer uma caminhada, você consegue caminhar ali no parque mesmo. Tem até lago para pescar. Você vai lá, pesca no lago, tem um mercadinho lá dentro. Então, é a comodidade. Eu digo que é a comodidade também. É muito prático, né? É isso aí. Ouds, qual é o perfil do seu cliente hoje? Quem que você atende mais? O perfil hoje do cliente é aquele perfil que realmente quer comprar. Exatamente. Esse é o melhor perfil de cliente que tem. Porque um parâmetro de um ano atrás, mais ou menos. Antigamente, os clientes ele já ia lá, vou construir, ele já ia atrás de todos os materiais para fazer a construção do seu sonho, né? Isso. Do seu lar ali. Então, ele já ia lá, já comprava já cimento, já pedreiro, pintor, já esquematizava todos os materiais ali primordiais ali para uma obra. Hoje não, hoje o cliente ele segura mais. Então ele pesquisa mais, ele aguarda mais até o último instante. Então hoje você tem que estar realmente criando aí conexão, relação com o seu cliente. Passar tá confiança, né? Tem que passar confiança. Autoridade, credibilidade, né? Porque senão não vende. Então, assim, a partir do momento que você consegue se conectar com o cliente, ajudar ele, auxiliar ele a fazer uma boa compra, você consegue chegar a um objetivo ao êxito. Porque se você quiser só vender o produto, hoje não. Exatamente. Tem que ter o diferencial, né? Tem. Hoje eles procuram muito a segurança, então hoje eles precisam muito mais. Ouds, como que vocês trabalham essa questão da qualidade, né? Pelo que eu percebi, como vocês trabalham com pelo alto padrão de produto, mostrar isso para o cliente. Nós aqui na 101 FM, é a maior emissora que tem em Presidente Prudente, e a gente tem muita questão da concorrência. Sem falar preço aqui, que seria antiético, mas nós trabalhamos com valores aqui, às vezes o concorrente trabalha com valor, às vezes 10 vezes mais barato do que o nosso. E o que a gente tenta convencer as pessoas é a qualidade do que nós podemos passar para as pessoas, a entrega da qualidade. Vocês têm trabalhado isso bastante para mostrar para as pessoas que não é só apenas o preço. Claro que a pessoa vai fazer uma negociação, mas mostrar a qualidade do produto, a durabilidade, a qualidade da entrega. Como é que vocês têm trabalhado isso num consumidor exigente? Eu vou falar para você sim um pouco de propriedade ali. Eu já estou há 17 anos no mercado. Então eu venho desde lá da base de
do instalador, já passei na parte da montagem, fiquei 7 anos gerenciando a empresa e hoje eu estou no ramo das vendas. Então assim, nesse tempo todo, desse período, a gente mesmo construindo o quê? Hoje a gente pega para construir, exemplo, uma peça, a gente não usa o padrão. Você vê, as nossas peças hoje é diferenciada por quê? A gente criamos elas. Então hoje a gente tem uma base de dados dentro da empresa, tá? Que nós criamos. Qual que é o melhor perfil para montar uma porta de correr com o melhor vidro, com a melhor espuma, escovinha, com a melhor roldana? Então a gente realmente criamos. Então além da gente criar nossas peças, que uma grande maioria são patenteadas, tá, assinadas ali pela Project Alum, que hoje ela não é só uma indústria, ela é uma marca, né? Então a gente investiu bastante em marketing, nos melhores fornecedores, nos melhores parceiros e no melhor produto para estar alcançando isso daí. Então a gente criou uma cultura hoje dentro da empresa que engloba toda essa parte, entendeu? Então a gente investe bastante nessa parte aí. Então é desde um fornecedor que nos entrega no prazo e nos dá garantia do produto. Então exemplo, hoje qual é a empresa hoje que você compra que deu algum problema, um risco amassado aqui no portão que vai lá, troca o portão e não um produto barato. Hoje realmente. A gente tem a nossa garantia, o nosso pós-venda, que é estendido de 1 ano, porque a gente garante a qualidade. Então a gente não vai lá, faz um retoque ou uma gambiarra, um recurso técnico. Hoje a gente, dependendo do que for, a gente troca o produto. Então a gente dá total segurança para o cliente. Tudo respaldado com um contrato, inclusive, entendeu? Isso é muito importante. E as matérias-primas utilizadas por vocês, matéria de primeira qualidade também? Primeiro, hoje se você pegar, nós temos a linha 1, linha 2, linha 3, a linha 3 já é top. Entendeu? Então hoje a esquadria está migrando muito para a linha minimalista, que é onde você vê um mínimo de perfil com resistência e o máximo de vidro para ficar clean, né? Então a linha minimalista, o ACM, as portas revestidas em ACM, então PVC, linha de PVC. O que seria o ACM, Hudson? O ACM ele é um alumínio encapado, né? Ele revestido. Então ele ganha uma acústica melhor, uma durabilidade, é uma chapa. Ele é uma chapa em alumínio. Sabe essas fachadas, né? Tem muita fachada de ACM. Inclusive a fachada da emissora aqui é ACM. Tudo ACM. Então assim, ela é mais resistente ao tempo, você entendeu? A marisia, a sol e chuva, então ela não esbranquiça, então igual a grande outras maioria, né? Não enferruja, né? Então esse é o grande diferencial quando as pessoas vão lá. Então hoje a gente não denigre nenhum qualquer outro concorrente ou produto, a gente só mostra o diferencial valor, de outro. É isso aí. E você trabalha muito em parceria com arquiteto também? Temos bastante parceria aí. A gente mais arquiteto, engenheiro não é mais a parte bruta, né? O arquiteto que gosta de desenhar, de ajeitar. Então imagina assim, ó, exemplo, óbvio, o nosso verdadeiro é o cliente, mas a gente depende muito de parcerias. Hoje ninguém é nada sozinho, então a gente tem bastante parceria com arquitetos, engenheiros, construtores, pedreiro, né, que é tudo que antecede uma construção. Né? Então tem bastante parceria aí com o arquiteto, que é o grande foco hoje, que está em alta. Né? Eles que constroem ideologia e um grande diferencial da Project, né? Nós fazemos treinamento para os profissionais, para os arquitetos. Muito então bom. A gente tem bastante. Inclusive vai ter uma agora, eu vou convidar vocês, tá? Vamos sim, Vou ver o certinho lá o que vai ter aí, o segundo Project Experience, que é onde a gente faz lá todo um showroom, um mostruário dos nossos grandes parceiros, fornecedores, arquitetos, onde a gente faz todo um know-how ali, uma visita na fábrica ali mostrando tudo isso daí. Então a gente, além de treinamento para os arquitetos, para parceiros, vamos ter aí. Que é onde a gente expõe todo o produto. Já combinar uma propaganda com o Joilton aí na rádio, ó. Também, também. Vender o nosso peixe, né? Isso é muito legal. Hudson, às vezes a pessoa que vai lá para consumir o seu produto, que vai adquirir seu produto, ela vai com uma ideia, né? E às vezes aquela ideia não é a ideia correta. Claro que você está trabalhando com um sonho, por exemplo, na casa da pessoa, ela é sonho. A pessoa está construindo ali, principalmente as mulheres que têm mais essa pegada e tudo. Acabamento é com elas. Mas às vezes a pessoa vai com uma ideia que não é a correta. Essa questão de arquiteto é muito complicada, né? E às vezes não vai combinar com a estrutura que está sendo montada ali. Vocês trabalham isso também? Claro que respeitando a vontade do consumidor? Sim, tudo tem um limite ali onde que a gente treina muito uma mandala, né? Que é o quê? É a leitura do seu cliente. Entender realmente o que o seu cliente está querendo comprar. Não adianta ele querer um Fusca, você tentar vender para ele uma Ferrari. Então, assim, a gente evita ao máximo modificar o projeto do cliente. Mas
eu particularmente, eu opto bastante ali nos projetos. Em questão, ele vem com um projeto para determinada fachada. Eu quero assim, assim, assado, o arquiteto vai, projeta tudo, mas a gente traz ele sempre para a realidade. Espera aí, a gente trabalha 100% dentro das normas, tá? Então a gente pega todo o projeto ali, a gente conversa muito com o cliente, é isso que você quer? Então a gente traz dentro para a realidade, da norma técnica, desenha tudo isso daí e apresenta, é isso. Então a gente concilia sempre ali o sonho dele com as estruturas que vão receber. Então a gente faz todo esse know-how de parcerias e a orientação para fazer acontecer, né? Muito bom, muito interessante essa parte que o Udos trabalha aí. Porque às vezes a gente vê aquelas casas bonitas, aquelas fachadas lindas, né? Dá trabalho. E nem imagina como que é Verdade. feito para chegar nesse ponto aí. As portonas vencem na vida, Nossa, umas portas de 3, 4 metros de altura. Tem umas portas grandes, né, Udos? Nossa, eu não sei como fazem umas portas Já fizemos a maior dessas. porta que nós fizemos aqui, ela tem 18 metros de largura Meu por Deus. 7,40 de altura. Pai do Essa céu. que porta, hein? E o maior vidro que nós já colocamos aqui na região, ele tinha 3,5 metros por 5,9 metros. Um vidro só inteiro. Uma base única assim, né? Não é, Lá não é no uma Novo Parque. emenda. Inclusive no nosso Instagram tem um vídeo da gente instalando aí, generalizou ali um MOOC, mas um dia inteiro ali, uma Foi. tarde, e mais de 20 funcionários aí. Então é onde logística tem que estar afiada para fazer tudo isso daí E acontecer. nesse caso, vocês atenderam o pedido do do cliente. cliente, Do cliente. entendeu? Então assim, realizando sonhos. Realizando Isso aí. sonhos. Eu quero desse jeito, quero acordar e ver, ter essa visão de tudo. Então É muito tem que fazer acontecer. É muito bacana esse trabalho. Voltando um pouquinho aqui para a Gabi. Ô Gabi, o que você acha que é o maior desafio na hora de uma venda de um imóvel? O maior O desafio... que você fala sobre isso? O maior desafio, eu acho que é conseguir conectar com o cliente. Que eu falo assim, quando você cria uma conexão e você tem essa confiança do cliente, ele vai bater o martelo no que você conseguir conduzir. Eu falo que o bom profissional, ele não sai botando o cliente no carro e andando com ele à torta direita. O bom profissional, ele se posiciona com autoridade de uma maneira que o cliente acredita e confia no que você está falando. Então, se eu falar assim, olha, essa casa aqui é uma oportunidade legal, vale a pena você visitar. Se o cara confia em mim, se ele se conectou comigo, ele vai confiar no que eu estou falando. Agora, se ele não acreditou, não viu o potencial no que eu estou falando, ele vai ficar à torta direita pesquisando, então você não vai passar essa confiança. Eu falo que o principal hoje, a maior dificuldade é, sim, criar esse vínculo com o cliente. E eu acho que é a maior dificuldade de vários corretores. Eles só visam a venda, a comissão final, mas não visam em entender as reais necessidades do cliente, o porquê ele está vendendo, quais são os motivos, ou por que ele está comprando, quais são as necessidades da família. Quando você consegue entender isso daí, certamente a venda vem assim fácil. No caso da compra, a pessoa que está comprando, o corretor entender, poder ler o cliente, saber o perfil do imóvel que o cliente está buscando. Às vezes nem ele sabe o que ele está buscando. Exatamente, então, é o que essa acontece. Leitura do cliente, isso é importante. Eu falo que é uma prévia qualificação. Você tem que fazer, não tem jeito. É como se fosse, você vai no médico, você passa pela triagem, depois ele dá o diagnóstico. É o que acontece com a gente. A nossa função, ela se equipara muito assim com a do médico. Eu falo que é tratar a necessidade do cliente. Vamos falar de comprador, né? Às vezes a pessoa, ela acha que ela quer comprar, eu quero comprar uma casa assim, assim, assado de tal valor. Aí você tem que trazer ele para o cliente, mas espera lá, vai ser recurso próprio? Vai ser financiamento? Ah, legal, é financiamento. Você já tem um crédito aprovado? Você sabe qual que é o seu perfil financeiro? Quanto que você pode comprar? Quanto que você tem que dar de entrada? Beleza, encontramos o perfil financeiro desse cliente. Gabi, eu posso comprar uma casa de R$500 mil. Ó, R$500 mil, a gente não vai encontrar, por exemplo, num Dama da Vida. Ah, eu queria ir para condomínio, mas com o seu perfil financeiro não dá. Então, se eu não faço todo esse par e passo antes, eu vou ficar rodando, batendo perna com o cliente em condomínio e ele não tem potencial, não tem perfil para isso. E a balança é para os dois lados. Ou às vezes a pessoa ela consegue até ter uma expectativa de comprar um imóvel de um valor maior e não sabe porque não foi orientada. Eu falo, não sei se eu posso falar, foi um último vendido meu aqui agora. Pode falar. A cliente, a princípio, ela buscava um imóvel num condomínio, sim, com todo respeito falando, mas super inferior ao que eu consegui vender para ela.
no imóvel de 550 mil. Foi uma venda em parceria, inclusive. Um imóvel de 550 mil e ela estava achando que ela poderia comprar esse imóvel. Foi quando ela tinha um valor potencial de sinal e ela queria comprar à vista e queimar o dinheiro dela à vista. Aí foi quando nós fizemos todo um planejamento financeiro. Falava, com esse valor assim, você consegue comprar uma carta contemplada e com esse valor você salta para um condomínio com uma carta de 1 milhão. E as parcelas ficariam as mesmas se você tivesse... Enfim, nós fizemos todo um planejamento para ela e hoje ela vai conseguir morar no Dama 2. Uma parcela acessível, né? No consórcio. Vai ficar. Assim, geralmente o consórcio, nas parcelas, acabam sendo um pouquinho mais superiores que um financiamento. Num financiamento, a cada 100 mil, você pode colocar aí umas parcelas... A cada 100 mil, 1.150 de parcela. Então, vamos supor... um imóvel de 500 mil, você pode colocar aí umas parcelas de uns 5 conto, pelo menos, entendeu? Só que o prazo é menor, né? O prazo é menor. Enquanto o financiamento é 420, um consórcio você vai quitar ele, sei lá, em 36 vezes. É todo um cronograma que você faz, entendeu? Então tem essa diferença. E aí, enfim, a cliente está sorrindo de orelha a orelha porque comprou uma big de uma casa muito boa, no Dama 2, por um preço que ela achava que ela não poderia comprar. Então, essa é a visão que o corretor tem que ter, realmente se abrir as necessidades do cliente, entendeu? Seja na venda ou seja na compra. O corretor tem que estar com a anteninha ligada. E se ele visar só no lucro, só na venda, ele não atende. Tem que ter a ideia que você está mexendo com gente, né? Com sonhos. Você não pode pensar só na sua comissão. Não, porque exatamente. Senão você vai vender uma vez, duas, depois não vende mais. Esse trabalho que você está fazendo. Você tem que construir no relacionamento. Construir relacionamento, né? É isso mesmo. Pensando lá na frente, e aí vai embora, né? Porque hoje eu falo assim, se tem um marketing que não falha, é o boca a boca. Exatamente. É a indicação de um cliente feliz. Uma vez que você... para indicar, é 1. Agora, para falar mal, para queimar seu trabalho, é 10. Então, você tem que honrar, você tem que fazer tudo bonitinho, porque senão... E você já pegou algum cliente, assim, por exemplo, que ele estaria vendendo uma casa e a casa dele valeria 200 mil... E ele queria 400, dá um exemplo? Como que você explica pro cara que a casa dele não vale isso? Isso é o que mais acontece, né? Infelizmente, assim, gente, o que as pessoas têm que entender? Tem o preço de expectativa do cliente, tem o preço que se pede e o preço que se vende. Infelizmente é assim, e a gente tem que acompanhar como o mercado está reagindo. Sempre quando eu vou fazer uma captação de um cliente vendedor, eu nunca assino embaixo no preço que ele quer. Eu sempre vou e apresento uma análise de mercado, um estudo comparativo de precificações. Joãozinho, você está pedindo 600. E eu não vou falar que seu imóvel não vale 600. Pode valer, tem todo um apego sentimental. Só você sabe o que você gastou para construir aqui, um planejado, isso e aquilo. É sonhos, né, que a gente conta ali. Só que o mercado nesse lugar, nessa região, responde dessa maneira. Não vai fazer sentido você querer cobrar 700, sendo que vai vender por 500. Então, eu tenho que trazer o cliente para essa realidade. Porque se eu não colocar no preço, se eu não precificar bem o imóvel, eu não vendo. E aí queima o meu trabalho. Poxa, a Gabriela ficou me enrolando lá por 6 meses, 1 ano e não vendeu o meu imóvel. Então, eu prefiro nem pegar. Por isso que eu sempre tenho essa estratégia de trabalhar com uma representação exclusiva no imóvel, onde eu faço todo um trabalho de marketing, um planejamento estratégico para venda, faço o principal, que é a precificação, com o preço assertivo, de acordo com o que está no mercado, aí a gente trabalha. Porque senão... E tem que trazer o cliente para a realidade, porque às vezes nem ele sabe. Exatamente. Aí é onde eu falei para você a função do médico. A gente dá o diagnóstico. Cabe a ele se ele quer tomar o remédio ou não. Entendeu? É isso que eu falo pra eles. Aí eu sempre falo, a minha função é mais ou menos essa, tô te falando a verdade. Se você quiser entender assim, eu não posso forçar. Mas geralmente o aval sempre dá certo. De tudo que ela não bateu de frente, né? Ela não quebrou objeções, ela contornou. Contornou uma situação. Isso que é importante. Porque o profissional é a gente que tem que orientar a pessoa. Tem que ser. Eu estava aqui, Renan, pensando, as pessoas que vêm aqui no podcast para ser entrevistado, você trouxe outro dia o Edmar, que é lá da JCB, e o Edmar ele respondeu com muita propriedade do produto dele, até onde é fabricado, onde que surgiu e tudo. E na Gabi e no Hudson também eu estava observando isso, o bom profissional. O bom profissional, ele conhece o produto que ele está vendendo. É igual você, a gente conversando, você fala de terraplanagem, assim como se estivesse falando de qualquer outro assunto, que você tem uma propriedade para falar. O profissional, Hudson, que sobrevive no mercado é aquele que conhece o produto que ele está... Porque, por exemplo, eu vou lá vender uma propaganda, a pessoa pergunta qual que é o programa que tem na rádio 6 horas da manhã. Daí eu vou lá ler, vou para ver, às vezes eu olhar lá no celular, perdi a credibilidade. Agora, quando você conhece o produto, olha, tal horário, o que é?
tal horário, o que está lá na rádio e tal. É a mesma coisa o produto que a Gabi está vendendo. Ela tem o conhecimento, os profissionais que sobrevivem no mercado, seja em qualquer setor da vida, ele tem que ter conhecimento do produto, senão não sobrevive, Hudson. Sim, é a base. É a base de tudo. Foi bem cirúrgico isso que o senhor falou, porque uma das minhas estratégias num posicionamento é exatamente isso, para mim conseguir transparecer uma autoridade para o cliente, entendendo do que eu estou vendendo, entendendo do que eu estou fazendo, porque senão realmente o vínculo não flui e você não passa, não tem que se impor isso. no conjunto com o cliente, tem que se impor. Exatamente. E a gente tem esse cuidado, né, de trazer aqui só bons profissionais, porque Isso nós que é bom. estamos trazendo, esse programa vai ao ar, o pessoal escuta. Então a gente tem uma responsabilidade, né, por estar mexendo com o público, de trazer bons profissionais, de estar indicando boas empresas e bons profissionais. Por isso que nós trouxemos a Gabi e o Hudson aqui, que são duas feras aí no que fazem, e estão de parabéns. Nós ficamos realmente lisonjeados pelo convite, viu? Obrigada. Isso é muito legal. É isso aí. Ô Joilton, por hoje, nosso tempo está terminando, né? Está terminando. Mas podia conversar umas 2 horas. Verdade. A gente não tem tempo. Quando a gente conversa assuntos com as pessoas que conhecem, né, parece que a hora não passa, né? Eu faço 41 anos que eu trabalho em rádio. 41 anos. Bacana. E já entrevistei, pelo menos umas 5.000 pessoas já entrevistei. A coisa mais ruim que tem é quando você entrevista uma pessoa que ela não sabe o que ela está falando. Agora, quando você entrevista uma pessoa que ela sabe o que ela está falando, além de você levar para o ouvinte, que é no meu caso aqui, levar uma boa informação, você está vendo que aquilo tem credibilidade, para que a pessoa acredite no que fala. Então, hoje foi um prazer entrevistar vocês dois aqui, juntamente com o Renan, pessoas que conhecem do que está falando, isso é importante, cada um dentro daquilo que se oferece, né, no setor das esquadrias, no setor imobiliário aqui, 2 profissionais excelentes. Obrigada. Forte abraço. Gente, muito obrigado Joilton. Obrigado, Renan. Obrigado, Gabi, o Hudson. Foi um prazer ter vocês com a gente aqui. E é isso aí. Até a próxima, gente. Valeu. Até, Obrigado. Tchau, tchau. obrigada.